Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre como que a gente consegue mensurar a evolução do nosso paciente e como que esse processo pode ajudar a gente a se sentir mais segura. Por quê? Pense comigo. Se você atende o seu paciente, consegue ver a evolução dele, consegue mostrar para os pais a evolução dele, é claro que os pais confiarão muito mais no seu trabalho, consequentemente você também vai se sentir mais segura. Vamos entender então o que a gente pode fazer? É muito comum para nós terapeutas infantis que trabalhamos de fato com crianças atípicas nos questionar como é que está sendo a evolução desse paciente. Acredito que quando a gente trabalha com as crianças típicas, a gente também tem um pouco dessa demanda, mas é diferente. Por quê? Quando a gente trabalha com crianças atípicas, geralmente a gente está correndo atrás do tempo, porque essas crianças apresentam atrasos no desenvolvimento, muitas delas, tá? Não vou generalizar, porque existem diversos transtornos da infância e tal, mas pensando em autismo, pensando em T21 ou outras questões ali, síndromes ou transtornos, a gente geralmente tem atraso no desenvolvimento. Ou seja, a partir do momento que essa criança entra para a terapia, estamos correndo atrás do tempo para que ela consiga evoluir, né? E alcançar os marcos do desenvolvimento que não foram alcançados. Então, é uma correria. E a gente busca esses resultados assim como os pais, porque cada vez que essa criança está no meio de outras crianças, a gente acaba comparando, os pais acabam comparando, mas fulano já está falando, o outro já está correndo, o outro já está, sabe? Então, existe uma demanda que vem de um lugar de ansiedade muito grande. Quando são crianças típicas, ou seja, questões emocionais, algumas questões comportamentais, é um pouquinho diferente, porque a evolução, ela é mais abstrata, né? Quando a gente vai trabalhar com uma criança que está lidando com o luto, separação dos pais, um medo, perda de alguém, mudança de escola, dificuldade social, claro que a gente quer buscar a evolução e ver a criança evoluindo, sim, mas a ansiedade que existe nesse processo, tanto dos pais quanto de nós terapeutas, é diferente. Se vocês concordam comigo nisso, comenta aqui embaixo, porque eu acho que é uma opinião pessoal, tá? Isso não existe assim, uma lei para todos, é uma opinião bem pessoal, de tudo que eu já vivi no consultório. Independente do que estamos trabalhando com a criança, é importante que a gente saiba medir resultados, é importante que a gente saiba ter uma tabelinha ou um prontuário muito bem feito desse paciente para que a gente consiga ir avaliando como é que ele chegou e onde ele está agora, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente que chega e não dorme sozinho, tá? Vou pegar uma criança típica aqui. Não dorme sozinho, eu tenho muito medo de dormir sozinho. O dia que ele dormir sozinho, eu vou conseguir falar. Alcançamos nosso objetivo. Fim da terapia. É muito pontual, né? Esse trabalho que eu tô dando um exemplo. Diferente de uma criança autista que vai ter vários aspectos do desenvolvimento para serem trabalhados e a gente vai evoluindo um pouco em cada um ao longo do tempo. E eu preciso saber medir esses avanços, tá? Então eu vou dar para vocês algumas dicas de como medir avanços. A primeira coisa e a mais importante é avaliação inicial. Quando esse paciente chega no teu consultório, você precisa ter um parâmetro de quem ele é hoje. E para te ajudar nisso, existem avaliações, existem diversas avaliações. Tudo vai depender do que você vai precisar para esse paciente. Vou dar um exemplo de um que eu uso e gosto muito, que é o PEP-R, que é um perfil que avalia aspectos do desenvolvimento infantil. Tem o IDADE também, que hoje em dia é um bem moderno, bem legal. Tem o IDADE, tem o PEP-R, tem o Portage, que é clássico, né, antigo e muito funcional. Esses três, eles são de uso livre, tá? Então você não precisa ser psicólogo para usar nenhum deles, isso é muito importante, porque o desenvolvimento infantil não vai ser um trabalho só de psicólogo, né? Outros terapeutas também vão trabalhar com o desenvolvimento infantil e aí você tem um parâmetro de saída do teu paciente, ó. Quando ele chegou, ele era assim. Ao longo do tempo, você refaz essa avaliação, consegue fazer comparação de gráfico, consegue comparar resultado. Ó, tipo, olha, ele não fazia tal atividade, agora ele faz. Olha, ele ainda não desenhava o corpinho, agora ele desenha desse jeito. E aí lá no final do ano que você alcançou, agora ele desenha o corpinho todo, agora ele fala uma frase inteira, agora ele consegue montar esse quebra-cabeça que antes ele não conseguia.
Então, você consegue ter esse parâmetro de evolução a partir de uma boa avaliação inicial com testagem, tá? Então, a testagem é importante. Caso você não tenha testes, não tenha avaliação, Paulinha, não posso investir nisso agora, tudo bem, você pode. Primeira coisa, buscar uma supervisora que tenha o teste ou avaliação, emprestar ou alugar dela, comprar uma folha, tá? Então, de repente, você pode fazer uma parceria com uma supervisora para que ela corrija o teste para você. Tá? Então, isso é uma possibilidade. Eu já fiz isso no meu processo de comprar a folha do teste, aplicar e pedir para minha supervisora corrigir, porque talvez eu não tivesse ali todos os materiais ou o que precisava. Tá? Então, essa é uma ideia bacana que você podem buscar supervisoras que ajudem vocês nesse ponto específico. A outra ideia é trabalhar com observação clínica muito bem descrita. Como psicólogos, a gente pode usar a observação clínica como parâmetro. Tá? Porque o diagnóstico, por exemplo, de autismo, de TDAH, de TOD, ele é feito a partir da observação clínica. Então, se você consegue fazer uma observação clínica muito bem organizada, detalhada, descrevendo quem é aquela criança, e aí transformando isso em metas claras e realistas, você vai ter como comparar. Então, se eu tenho uma meta específica, que o meu paciente consiga manter a atenção na atividade por 5 minutos. Isso é uma meta clara e realista. Porque lá na frente eu vou falar, nossa, ele já consegue 5 minutos, agora a gente vai para 10. Que o meu paciente consiga, tipo assim, no final da sessão, consiga perceber sozinho que deixou várias coisas pela sala espalhada e agora precisa arrumar, sem eu ter que falar. Então, dependendo do que você vai trabalhar com aquele paciente, da demanda dele, você tem que ter algumas metas para te ajudar nesse processo do que fazer em consultório, né, da tua atuação clínica e também para mensuração de resultados lá na frente. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é envolver os pais no processo. Por quê, tia Paulinha? Geralmente os meus pacientes, gente, eles vêm de 1, 2 e até 3 vezes na semana comigo, tá? Quem passa mais tempo com essa criança? Os pais. Então, quem que vai ver o trabalho do consultório acontecendo fora do consultório? Os pais. Só que eu não vou saber se eles não me contarem. Então, eu preciso da parceria dos pais para eles me relatarem do tipo... Nossa, Paulinha, hoje o Joãozinho entrou na cozinha e ao invés de pegar um negócio com um banquinho, ele pediu para a mãe dele água. Eu quero, me dá, por favor. Exemplos, assim, né, de coisas que eu já vivi e que a gente conquistou junto. Ou pede para eles filmarem alguma cena que consideram importante. Então, essa parceria com os pais também ajuda você, terapeuta, a enxergar o teu trabalho e conseguir pontuar para os pais. Nossa, viram? Aquilo que a gente estava trabalhando na sessão, naquela brincadeira, assim, 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 generalizou para casa. Olha que legal, mais uma conquista. E estou fazendo assim porque eu estou pensando que a gente está no WhatsApp, no grupo da família lá, né? Então, envolver a família no processo também é legal, porque eles vão te dar feedbacks. E se você ainda não se sente segura atuando como terapeuta infantil, recomendo que você conheça o Psicoplano Infantil, que é um plano de ação para as terapeutas infantis. Nesse plano de ação, eu te ensino a trabalhar com todas as demandas da infância, eliminando qualquer insegurança no atendimento infantil. Então, se você quer saber mais sobre o Psicoplano Infantil, que é o meu curso para terapeutas infantis, a lista de espera dele está sempre na legenda dos meus vídeos. Clica lá, se inscreve, que quando abrir uma nova turma, você recebe no seu e-mail a notícia de que uma nova turma está abrindo e aí você pode participar comigo. Dentro do Psicoplano Infantil, eu ensino exatamente a metodologia que eu uso para conseguir fazer você se sentir uma terapeuta mais segura e ter uma estrutura de sessão. Saber o que fazer em cada uma das fases. Na investigação clínica, na atuação clínica, na mensuração de resultados e na finalização do caso clínico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que essas ideias te ajudem a já começar a se sentir uma terapeuta mais segura, a tomar muito cuidado com as avaliações iniciais e entender a importância delas para o teu processo como terapeuta infantil. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!